Muito bem, meus irmãos, muito boa noite a todos. Boa noite àqueles que nos visitam também. Eu não vou pedir para vocês ficarem em pé, tá? Quero que vocês abram suas Bíblias no livro de Jó, no capítulo 3. Antes da leitura, qual é o tipo de texto que nós estamos diante dele? Tem que lembrar disso. Nós vamos ler a Bíblia. O que a gente está lendo? Nós estamos diante de palavras de sabedoria. Isso aqui é um livro poético, sempre lembrando, faz parte daqueles livros chamados poéticos, e a gente está diante de palavras de sabedoria. Todas as vezes que lê Jó, Salmos, Provérbios, Eclesiastes e Cantares, você não está diante de um texto descritivo. Algumas vezes aparece um texto que é uma descrição de algo. Então, não é um texto descritivo. Também não é um texto que normatiza algumas coisas. Então, não é um texto normativo, tá? O que eu sempre tento falar para as pessoas, para que a gente tenha isso na nossa mente, tudo bem, estou diante de palavras de sabedoria. Então, aqui eu não tenho uma profecia, eu não tenho algo que eu tenho que fazer como igreja, não é uma palavra dirigida, imagina, a um crente em relação à sua vida, muitas vezes, né? Aí a questão é, eu olho para esse texto e o que eu faço com ele? É sempre assim. E agora eu vou ler um texto de um homem que não tem esperança. Capítulo 3 de Jó. O título da minha mensagem hoje é Palavras sem Esperança. Depois disto, abriu Jó a sua boca e perceba, irmãos, amaldiçoou o seu dia. E Jó falando disse, pereça o dia em que nasci, e a noite em que disse foi concebido um homem. Converta-se aquele dia em trevas, e Deus, lá de cima, não tenha cuidado dele, nem resplandeça sobre ele a luz. Contaminem-no as trevas e a sombra da morte. Habitem sobre ele nuvens e escuridão do dia, a escuridão do dia o espante. Quanto àquela noite, dela se apodere a escuridão, e não se regozije ela entre os dias do ano, e não entre no número dos meses. Que solitária seja aquela noite, e nela não entre voz de júbilo. Amaldiçoem-na aqueles que amaldiçoam o dia, que estão prontos para suscitar o seu pranto. Escureçam-se as estrelas do seu crepúsculo, e espere a luz, e não venha, e não veja as pálpebras da alva, porque não fechou as portas do ventre, nem escondeu dos meus olhos a canseira. Porque não morri eu desde a madre, e em saindo do ventre não expirei, porque me receberam os joelhos, e porque os peitos para que mamasse, porque já agora jazeria e repousaria, dormiria e então haveria repouso para mim, com os reis e conselheiros da terra, que para si edificam casas nos lugares assolados, ou com os príncipes que possuem ouro, que enchem as suas casas de prata, ou como aborto oculto não existiria, como as crianças que não viram a luz. Ali os maus cessam de perturbar, e ali repousam os cansados. Ali os presos juntamente repousam, e não ouvem a voz do exator. Ali está o pequeno e o grande, o servo e o livre de seu senhor. Porque dá luz ao miserável e vida aos amargurados de ânimo, que esperam a noite, e ela não vem, e cavam em procura dela mais do que os tesouros ocultos, que de alegria saltam e exultam, achando a sepultura. Porque se dá luz ao homem cujo caminho é oculto, e a quem Deus o encobriu. Porque antes do meu pão vem o meu suspiro, e os meus gemidos se derramam como água. Porque aquilo que temia me sobreveio, e o que receava me aconteceu. Nunca estive tranquilo, nem sosseguei, nem repousei, mas veio sobre mim a perturbação. Eterno Deus,
eu agradeço pela tua palavra. Clamo, ó Senhor Deus, que o Senhor nos encha de esperança, Pai. Que ao ler a Bíblia completa, ó Pai, sabendo da tua vontade para conosco, teus servos, e para o ser humano, que a gente se encha de esperança. Tem misericórdia de nós. E se alguém essa noite, ó Pai, que está desesperançosa, eu peço que o Senhor abençoe essa pessoa. Se existe um crente, ó Senhor Deus, que está sem esperança na sua vida, que o Senhor, ó Pai, através do teu Santo Espírito, possa tocar em seu coração. Possa, Senhor Deus, confortá-la. Possa, Senhor Deus, trazê-la em toda a justiça e toda a verdade, por meio da tua palavra, a glória de Cristo. Ó Deus eterno, nos use essa noite, para que todos nós possamos glorificar o teu nome através da exposição da palavra e do aprendizado. Em nome de Jesus Cristo, o nosso Salvador. Amém. Capítulo 3 de Jó, palavras sem esperança. Só não vamos esquecer quem é Jó. Capítulo 1, por favor. Verso 1, a Bíblia diz: havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó. E era este homem íntegro, reto e temente a Deus, e desviava-se do mal. Este é Jó. A gente sabe que no momento em que a Bíblia diz, né, os filhos de Deus se apresentam até ele, Satanás também chega no local. E o Senhor fala no verso 8 para Satanás. E diz o Senhor a Satanás: observaste tu a meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem íntegro, reto, temente a Deus e que se desvia do mal. Muito bem. O que Satanás faz? Satanás acusa a Deus de fazer com que esse homem seja rico, que esse homem seja próspero, esse homem tenha uma boa família. E aí, o Senhor, Deus, pega e diz a ele: ó, tudo que ele tem está nas tuas mãos. Isso é o que descreve o texto. Então, este homem que é íntegro, reto, temente a Deus e que se desvia do mal, o Senhor Deus, ele permite que Satanás toque em toda a sua vida. Então, bem rapidinho. O inimigo nunca entra na sua casa, tá joia? A culpa de qualquer coisa que aconteça, se é que a gente pode chamar de culpa, na nossa vida, na nossa casa, no mundo, não é do inimigo. Combinado? Nunca fale isso. Briguei com meu marido, foi o inimigo. Não foi o inimigo, foi o seu pecado. Tá? Perdi todo o meu dinheiro. O Senhor Deus permitiu. Tem nada de inimigo. Você é um crente em Cristo Jesus. Você é uma pessoa selada pelo Santo Espírito, justificada por Deus. Você tem o penhor da salvação. Nada toca em você, nem na sua família, nem dos seus filhos, a não ser que Deus permita. E como eu estou falando para você, isso aqui não é uma norma. Não é uma norma que você está lendo. É que no caso de Jó, aconteceu isso. Ah, Neil, pode acontecer comigo? Pode. Mas eu também queria saber se você é um homem ou uma mulher, né? Íntegro, reto, temente a Deus, se desvia do mal, e que Satanás está tão preocupado com você que vai lá conversar sobre Deus, né? Vai conversar com Deus sobre você, ou que Deus olhe para você de uma forma tão especial assim, tá? Então você também tem que lembrar que você também tem que ser essa pessoa. Mas tudo bem, muito bom. Então tudo está na tua mão. O que Satanás faz? Toca em tudo, ele perde tudo, inclusive sua família. Muito bem. Não está contente ainda. Satanás não fica contente. Verso 1 do capítulo 2 diz: e vindo outro dia, em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles, apresentando-se perante o Senhor. Então, está aí. Esse ser chamado Satanás, ele nunca desiste. O papel dele realmente é tentar. Isso que ele vai tentar. A questão é o que a gente faz com a tentação dele. Mas ele vai tentar. Bom, ele vai, chega até o Senhor. E o Senhor fala assim no verso 10. Ele fala para o Senhor, Deus, desculpa, quem vai falar no verso 10 é Jó.
E aí o Senhor olha para ele no verso 3, desculpa, eu falei verso 10, né? E disse o Senhor a Satanás: observaste meu servo Jó, porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem íntegro, reto, temente a Deus, que se desvia do mal e que ainda retém a sua sinceridade, havendo-me tu incitado contra ele para o consumir sem causa. Muito bem. Satanás, mais uma vez, acusa o Senhor Deus de cuidar muito de Jó e fala, toca na saúde. Muito bem. Vamos olhar quem é Jó. Capítulo 3, tá bom? Palavra sem esperança, tá? Mas vamos ver quem é Jó. Capítulo 1, versos 21 e 22. A Bíblia diz: e disse Jó, no saí do ventre de minha mãe, e no tornarei para lá. O Senhor o deu, o Senhor o tomou, bendito seja o nome do Senhor. Verso 22, em tudo isso Jó não pecou, nem atribuiu a Deus falta alguma. Interessante que ele não falou também que foi o inimigo. Verso 10 do capítulo 2. Porém, desculpa. Isso, tá certo, porque ele vai falar da mulher dele, né? Tá? Eu não falei da esposa dele, porque todas as vezes que falam, né, a gente quer falar mal da esposa de Jó, tadinha, né? Vamos deixar, não vamos comentar sobre ela, depois você lê o capítulo 2, tá? Mas assim, só para você, é porque tem a outra parte, daí eu preciso ler, desculpa aí as mulheres, tá bom? Porém, ele lhe disse: como fala qualquer doida, falas tu. Aí sim, agora o que importa para mim, receberemos o bem de Deus, não receberemos o mal? Em tudo isso, não pecou Jó com seus lábios. Muito bom. Então, isso é Jó. É assim que ele tem tratado as coisas. Mas, como eu disse a você, nós estamos diante de palavras sem esperança. Jó amaldiçoa o dia do seu nascimento. E eu quero que você guarde essa informação. Isso é importante para mim essa noite. Eu não sei se alguém aqui está triste a esse ponto. Mas eu queria que você percebesse que aqui nós estamos sim diante de palavras de sabedoria. São palavras sem esperança? Sim. Livros poéticos são palavras de sabedoria. Vou falar mais uma vez. Jó amaldiçoa o dia do seu nascimento. Verso 3, pereça, do capítulo 3, tá, irmãos? Agora capítulo 3. Pereça o dia em que nasci, e a noite em que disse, foi concebido um homem. O que está na cabeça de Jó? Que esse dia não deveria ter existido. No verso 3, você percebe esse homem dizendo, né, amaldiçoando aquele dia, dizendo, pereça aquele dia, dizendo que aquele dia, imagine, foi ruim para ele, porque na verdade, ele queria que aquele dia não existisse, ou que pelo menos, ele fosse ocultado da história. Ele queria que aquele dia não existisse, ou que pelo menos, não fosse possível contar o que aconteceu naquele dia. É isso que está na cabeça desse homem. No verso 6 fica claro uma coisa. Quanto àquela noite, dela se apodere a escuridão. Não é o que me interessa agora, o que me interessa é esse aqui, ó. E não se regozije entre os dias do ano. E não entre no número dos meses. O que esse homem está falando para nós em relação ao dia de seu nascimento? Que ele não tem controle. É que esse dia não deveria ter sido contado. Outro dia eu estava brincando, né, com os irmãos aqui da igreja. A gente estava brincando, né? E eu acabei contando uma história que aconteceu. É que eu não tenho o texto para citar para os irmãos. Mas houve uma época em que precisou acertar o relógio, certo lugar na Europa. E assim, naquele ano eu não faria aniversário, até brinquei com os irmãos, né? Porque assim, o rei numa martelada, ele passou do dia, mais ou menos assim, 1º de outubro por 16. Por quê? Porque tinha uma marca, numa das catedrais, que dava o sol. E essa marca, em determinado dia do ano, isso começou a mudar. E o pessoal percebeu, está mudando
o sol não está caindo mais no mesmo lugar. Então, adiantaram o calendário em 15 dias. Até brinquei com os irmãos também, falando assim, ó, não teria feito aniversário nesse ano. E como ficaria a economia daquele país se a gente ficar 15 dias sem contar nada? Mas ele era o rei, então, numa martelada, falou, não vai ter dia 2, não vai ter dia 3, vamos logo para o dia 16. Foi mais ou menos assim. É claro que mesmo que a gente tivesse um rei que desse uma martelada, aqueles dias aconteceriam. Mas este homem está falando que aquele dia não pudesse ter sido contado. E agora eu quero que você perceba. Ele não queria que aquele dia existisse, ou que pelo menos não fosse possível contar sobre ele. Ele não queria que aquele dia existisse, ou que pelo menos ninguém soubesse. Fosse impossível saber o que aconteceu naquele dia. E para isso ele usa as palavras, pelo menos na minha tradução, tá bom, irmãos? Eu uso a tradução da Trinitariana. Escuridão e trevas. Então comigo, verso 4. Converta-se aquele dia em trevas. Então guarde isso. Ele está falando para nós. Quem dera se não pudesse contar o que aconteceu naquele dia. Quem dera que fosse impossível alguém saber o que aconteceu naquele dia. De novo, converta-se aquele dia em trevas. E Deus lá de cima não tenha cuidado dele, nem resplandeça sobre ele a luz. Verso 5. Contaminem-no as trevas e a sombra da morte. Habite sobre ele nuvens. A escuridão do dia o espante. Verso 6. Quanto àquela noite, dela se apodere a escuridão. Verso 9. Escureçam-se as estrelas do seu crepúsculo, que espere a luz. E perceba, ela não venha. E não veja as pálpebras da alva. Muito bem. Por que eu digo para vocês que ele não gostaria que aquele dia existisse? Por causa do verso 6. Por que eu estou falando com vocês essa noite que ele não queria que ninguém conseguisse contar, ou que fosse possível contar as coisas? Porque tudo que está oculto não pode ser contado. Se você tem um pecado, e a luz não chegou lá ainda, ninguém pode contar. Talvez seja um segredo seu. Neil, mas o Senhor Deus, Ele sempre ilumina as minhas trevas. Que ótimo. Davi falou isso. E eu quero que o Senhor Deus ilumine as minhas trevas e ilumine as tuas também. E a gente não tenha coisas ocultas na nossa vida. Porque, na verdade, onde não chega a luz, aquilo está oculto. Preste atenção numa coisa. Imagine assim. Você guardou algo numa gaveta. Vamos só imaginar esse exemplo. Para você saber se aquilo está lá dentro, você tem que buscar na memória, porque você não consegue enxergar. A madeira, ela é opaca, e ela não deixa a luz passar por ela. Então, entre nós tem o ar. O ar é um meio homogêneo e transparente. Então, a luz bate em você, vem para os meus olhos, e aí vem todo o processo da visão, certo? Até que o meu cérebro diga, ali está Natanael, Gilson, Anderson, Everton, Cláudia, e assim vai. Andresa, certo? Mas a madeira é um meio opaco. A luz não atravessa a madeira. Da mesma forma que a luz não atravessa a parede. Todos e tudo que estiver atrás dessa parede aí, vocês não estão conseguindo ver. Está oculto a vocês porque a luz não chega lá. E você percebeu o que esse homem fala em relação à luz? Verso 9, mais uma vez. Escureçam-se as estrelas do seu crepúsculo e espere a luz e não venha. Se a luz não chega, ninguém pode contar. Continuando o verso 9. E não veja as pálpebras da alva. O desejo desse homem é que aquele dia não existisse. Mas, já que ele existiu, ele continua desejando que fosse impossível contar o que aconteceu naquele dia.
Jó amaldiçoa o dia que ele nasceu. E nós somos bem parecidos com isso. De vez em quando a gente fala assim. Veja se você já falou, ou se já ouviu alguém falar: eu gostaria que eu estivesse dormindo. E quando eu acordasse, tudo isso não tivesse acontecido. Já ouviu isso? Aqui está o ser humano. Por isso que estamos diante de palavras de sabedoria. Todas as vezes que eu e você, por exemplo, quando meu pai morreu, quando ele morreu, o que eu mais queria é que eu estivesse sonhando. Entendeu? Quem dera que a gente estivesse sonhando e quando a gente acordasse, ele estivesse vivo. Sabe o que a gente estava esperando? Que aquilo fosse ocultado e que ninguém pudesse contar aquilo para nós. O seu pai morreu. Nós somos seres humanos iguaizinhos a Jó. Quem dera que isso fosse um sonho. Bom, os irmãos podem ficar tranquilos que eu não vou deixar vocês só com essas palavras aqui. Elas são suficientes para essa noite, mas eu preciso também trazer palavras de esperança, que não estão no texto, é óbvio, né? Vocês já leram o texto comigo, mas de qualquer forma, eu quero dizer para vocês, eu trarei palavras de esperança essa noite, porque eu não posso deixar você com um texto como esse, simplesmente num culto de domingo à noite, começando a semana, tá? Então fiquem tranquilos, não é dia de tristeza, é dia de alegria. Vamos lá. Muito bem. Então, é assim, esse homem está falando para nós, eu não quero que a luz chegue naquele dia, só que eu quero que você só pense no seguinte: ele está falando do passado, e isso é algo importante para a gente. Ele deseja a morte dele. Esse homem está desejando a sua morte. Esse homem, irmãos, ele quer que tudo aquilo que eu falei, que o dia não existisse, que pelo menos não fosse possível contar as coisas, mas tudo o que ele está falando no passado. Então, em nenhum momento, Jó, e também o texto, eu estou falando do Jó porque o texto não sugere isso, ele pensa em se matar, hein? Ele não amaldiçoa o futuro. Ele está amaldiçoando o passado. Você não vai ver Jó em momento algum na sua vida falando: eu vou acabar com isso. Porque se Jó fala: eu vou acabar com isso, ele está amaldiçoando o futuro, que ele tem controle. De alguma forma, tá? A gente tem o controle. Por exemplo, se você decidir daqui a 1 minuto ir embora, você pode. Você tem controle sobre isso. Só que você não pode voltar atrás e falar assim: eu não queria ter entrado aqui. Porque você já entrou. Você não pode mudar isso. Agora você pode sair. Futuro. Esse homem amaldiçoa o passado. Ele não pensa em se matar. Isso é um grande aprendizado nesse texto. Muito bem. Nós vamos continuar, porque agora este homem, ele começa a acusar, né? E se ele está acusando alguma coisa, a gente tem que sempre lembrar que tudo é na pessoa de Deus. Todas as vezes que a gente pensa em quem é o responsável por todas as coisas, é o Senhor Deus. Ele é o responsável porque ele permite todas as coisas, e ele nunca foge dessa responsabilidade. O nosso Deus nunca foge, e ele começa a acusar porque ele está vivo. E ele vai falar assim para nós: eu estou vivo porque me deram condições para isso. Então agora, a partir do verso 9, de novo, eu quero que você perceba o seguinte: escureçam-se as estrelas do seu crepúsculo, e espere a luz e não venham, e não veja as pálpebras da alva, porque não fechou as portas do ventre, nem escondeu os meus olhos a canseira. Porque não morri irmãos. Porque não morri eu desde a madre, e em saindo do ventre não expirei. Agora, olha só, irmãos, o verso 12. Por que me receberam os joelhos? E por que os peitos para que mamasse? Estou vivo, porque me deram as condições. Ele desejava a sua morte, vamos lembrar? No passado. Aqui a gente vê um homem como nós, ingrato e sem sabedoria.
Isso aqui é uma descrição do que nós somos: ingratos e sem sabedoria. Vamos lá. Por que ingrato? Por que estou afirmando que Jó era ingrato? Por que estou afirmando que nós somos ingratos? O texto inicial, ele descreve um homem bem-sucedido. Nós vimos em alguns versículos quem era Jó. E você que é conhecedor do primeiro capítulo de Jó, sabe que ele era um homem rico. Você sabe que ele tinha uma família. Você sabe que ele cuidava de sua família. Este homem é um homem ingrato. Porque assim, na nossa vida, como eu tenho dito nessa igreja há muitos anos, nós temos muito mais dias de alegria do que dias de tristezas. É isso que acontece com a gente. A questão é que nós damos valor ao que é ruim. É desse jeito que nós somos. Certo? Seu pai talvez trouxe doce para você. Muitas vezes na sua vida. Do que você lembra? Das surras. É ou não é? Não é? Você foi trabalhar, eu trabalhei naquela empresa, a pessoa trabalhou 10 anos. Então ele teve 3.650 dias, né? Sem contar bissextas, essas bobagens aí, deixa para lá. Eu sei que existe ano bissexto, eu não quero contar, eu sou assim. 3.650. Ele vai lembrar do dia que ele foi demitido. Porque é o que é ruim que marca a gente. Não é à toa que no livro de Reis, quando Adonias faz o que faz, o texto diz, tudo isso aconteceu porque o seu pai nunca lhe disse não. E mais uma vez eu digo a vocês, nós estamos aqui para dizer não aos nossos filhos. Mais não do que sim, até um determinado momento que ele possa escolher sua vida. Irmãos, nós somos desse jeito. Na verdade, este homem, ele teve muita alegria e muita alegria. E ele está passando por um período. Bom, vamos imaginar, Neil, quanto tempo passou aqui? Se alguém disser que é 20 anos, tem gente que já ouviu falar, 20 anos, eu não tenho condições de falar quanto tempo, né? Eu preciso estudar mais. Mas já ouvi alguém dizer que talvez aqui tenha durado 20 anos. É bastante tempo mesmo. Sofrendo desse jeito aqui, é muito tempo mesmo. Eu de verdade não tenho condições, não sei se o pastor Viana tem condições de falar para mim, para nós, né, quanto tempo durou isso daqui. Mas mesmo assim eu quero argumentar que ele é ingrato. Ele é ingrato porque ele teve muito sucesso. Ele foi muito bem sucedido durante toda a sua vida. É ingrato, e nós somos ingratos, porque a gente também não conhece o futuro. É desse jeito que nós somos. Quantos de nós não agradece os pais que nós tivemos? Hein? Ainda bem que meu pai era assim. Ainda bem que a minha mãe era assim. Hein? Como fala em Hebreus, a disciplina, ela pode ser dura no momento. Mas e depois, hein? Nos enche, né? De sucesso, de esperança, de alegria, né? Não é isso? Ingratos, é o que nós somos. E aí, eu vou dizer a você, que a gente seja bem-sucedido é a vontade de Deus. Entendeu? É a vontade de Deus? Não, irmãos. A vontade de Deus não é que a gente seja bem-sucedido. A vontade de Deus é que a gente caminhe no caminho das boas obras que Ele preparou para nós. A vontade de Deus é que Ele seja glorificado. Essa é a vontade de Deus. Agora, se aos olhos dos homens a gente é bem-sucedido ou não, é uma outra conversa. É uma outra conversa. Você lembra da mensagem de hoje pela manhã? Rei mau e rei bom? O pastor Viana falou uma coisa que é muito importante. Não é para olhar para aqueles reis que tiveram sucesso, e porque eles tiveram sucesso ele é bom. A Bíblia já conta para nós, ele foi mau, porque ele não serviu a Deus. Não importa o tamanho do império dele.
Sabe por que ele foi um rei ruim? Sabe por que a Bíblia afirma que ele é um rei ruim? E quando a Bíblia afirma uma coisa, é porque ele não serviu a Deus. Então, o que a gente espera de nós, crentes? Que a gente continue nos versos 21 e 22 do capítulo 1. Que a gente continue no verso 10 do capítulo 2. É isso que a gente tem que esperar da gente. Se isso aqui acontecer conosco, e a gente quiser amaldiçoar o passado, se acontecer com a gente não queira que a luz esteja lá, que a gente fala, por que eu não morri naquela... Se isto acontecer, a gente só precisa lembrar de quem nós somos. Qual é a condição que nós chegamos até Deus? Qual vai ser a condição que nós vamos chegar perante Ele, devido ao sangue de Cristo derramado na cruz? Com quantas pessoas a gente vai estar ao nosso lado, chegando lá? É dessas coisas que a gente precisa lembrar, para que a gente não seja ingrato. E aí eu quero continuar, porque esse homem ele é ingrato e sem sabedoria. Aí você pode pensar, mas Deus dá e Deus tira? Nas próprias palavras de Jó. Porque alguém pode falar isso aí, então quer dizer que Deus dá e Deus tira? Pode ver esse argumento. Versos 21 e 22 do capítulo 1, saí do ventre de minha mãe, e no tornarei para lá. O Senhor deu, o Senhor o tomou. Só que eu não reclamo dele. Bendito seja o nome do Senhor. Se o Senhor dá e depois o Senhor tira, então eu não reclamo disso. Eu digo, bendito seja o nome do Senhor. Essa é a minha ideia. No verso 10, receberemos o bem de Deus e não receberemos o mal? Isso é o que eu devo pensar. Ou será que Deus é tão ruim assim que Ele faz o que faz realmente para me destruir? Será isso, irmãos? Esse Deus você serve? O Deus que você serve é um Deus que você faz uma coisa errada, Ele pega e te dá um tapa? É isso? É sério que o Deus que você serve, Ele permite que Satanás simplesmente venha para te destruir? Então a gente precisa ler o Salmo 73. Lembra dele? Lembra? Eu não vou ler porque não dá tempo, mas leia em casa. Aí não se esqueça, lê devagar até chegar. Então entendi o fim deles. Salmo 73. É assim a nossa vida. Um homem ingrato, um homem sem sabedoria. Deus dá, depois Deus tira. Por que desejar a morte? Porque antes era um homem próspero aos olhos dos outros, é por isso que a gente deseja a morte? Sem sabedoria, irmãos. Vamos lembrar de Eclesiastes 7? Vamos lá? Isso aí dá para ler, que é só um. Ó. Eclesiastes 7, vamos lá? É assim que eu vou tratar na minha vida? Eu olho para trás e acho esses dias melhores? É desse jeito? Eclesiastes capítulo 7, verso 10, a Bíblia nos ensina o seguinte: se você ainda não conhece esse versículo, se você não marcou esse versículo na sua Bíblia, você precisa marcar, nunca digas. Lembrando que Eclesiastes também palavra de sabedoria, hein? Nunca digas, por que foram os dias passados melhores do que estes? Porque não provém da sabedoria esta pergunta. Não é para pensar assim. Não é para perguntar isso. Por que os dias passados foram melhores que esse? Não tem sabedoria. Eu não tenho controle sobre o passado, meu irmão. Uma coisa é boa ele desejar a morte no passado, porque ele não tem controle. Eu não tenho controle sobre o passado. Eu tenho, em partes, controle sobre o futuro. Você pode decidir hoje, vou ser um melhor marido, ser uma melhor esposa. Eu vou ser um crente diferente. Você pode decidir hoje isso. Só que você não pode decidir aquilo que você fez errado. Voltar lá e arrumar. Esquece. Então, também quando eu olho para o passado que as coisas eram melhores, eu não tenho controle sobre aquilo. Esqueça isso, meus irmãos. É daqui para frente. Não existe sabedoria quando a gente olha para o passado. Sabe esse negócio, uma coisa que eu sempre brinco com os irmãos, sabe esse negócio de a gente ficar contando como a gente era antes? Esquece isso aí. Esquece isso. Para que você fica olhando para trás? Hein?
Você não está indo para lá. Lembra disso? Você não está indo para lá. Para que você quer voltar lá? E se fosse possível, você voltar lá, sabe o que você iria encontrar? Sangue. Esse ia encontrar o sangue de Cristo. E ele ia falar, vai embora. Está tudo resolvido já. Vai embora. Não olhe para trás. Olhe para frente. Para frente, você e Deus, você e o Santo Espírito, você e a palavra, você e sua esposa, seu marido, sua igreja, seu pastor, vocês podem mudar algumas coisas. Olhe para frente. Vamos caminhar para o céu, meus irmãos. Das condições que ele fala, eu estou vivo porque me deram condições. E porque, os peitos para que mamasse. Foi isso que aconteceu na minha vida. Ele não quer isso. Então, mais uma vez digo, palavras de um homem ingrato e de um homem que não tem sabedoria. Muito bem. Versos de 13 a 19, aí ele vai falar sobre o repouso daqueles que morreram. Então, olha só, ele amaldiçoa o seu passado, ele amaldiçoa o dia do seu nascimento. E ele gostaria que aquele dia não fosse contado. Ele gostaria que aquele dia não fosse contado, que as pessoas não pudessem contar o que aconteceu naquele dia. E esse homem está triste porque deram condições para ele ficar vivo. Na verdade, seria bom que ele já estivesse morto. Quando ele viesse a nascer, ele estivesse morto. E aqui, irmãos, existe um ensinamento muito, muito importante para todos nós. Versos de 13 a 19. Bom, depois do verso 12, quando ele fala, por que me receberam os joelhos? E por que os peitos para que mamasse? Aí vem o verso 13. Porque agora jazeria e repousaria. Dormiria e então haveria repouso para mim. Rapidamente, olha, eu vou ler a partir do verso 14 daqui a pouco, mas é o seguinte, vamos lembrar, Jó é o primeiro livro, pelo menos é considerado, o primeiro livro escrito. Então é assim, você não vai encontrar toda a revelação em Jó. Para você ter toda a revelação, você precisa de toda a Bíblia. Quem nos ensinou a olhar para cima foi o Senhor Jesus e os seus apóstolos. No Antigo Testamento, a gente olha para baixo, para o mundo dos mortos. Foi o Senhor Jesus que nos ensinou a olhar para cima, irmãos. Não se esqueça, Jacó diz, descerei com tristeza as cãs. Tá? Quiser discutir depois, o assunto a gente pode discutir. Eu tenho que correr aqui, mas só para lembrar. É por isso que ele está falando desse repouso. É por isso que ele está falando de dormir. Nós não cremos no sono da alma. Então, aquele negócio, você é batista, por favor. Tem doutrina que a gente deixa para lá. O cara, que eu até falei para os jovens sexta. Se é arminiano não dá, de 5 pontos não dá, desculpa, você. O cara falar que perde a salvação, aí eu rasgo as vestes. Sabe, não dá. Ser calvinista de 5 pontos, até dá. Ser batista, calvinista de 5 pontos, tudo bem. Não tem problema. Então, mas tem coisa que tem limite, certo? Tem limite. Igreja batista é renovada que fala? Como é que é? Renovada, muda o nome de batista, sabe? Não dá. Então, o negócio de sono da alma não é com a gente. Deixa para outro povo crer nisso. Tá? O negócio é, hoje estarás comigo no paraíso. Pronto. Ele não falou se está com Jesus, vai estar dormindo com Cristo? Não, eu não sei o que acontece lá. Mas que a gente vai estar bem, tá bom? Beleza? Vamos, tá. Então aqui é Jó, primeiro livro da Bíblia, a gente precisa de toda a revelação para desenvolver doutrina. Por isso que ele está falando de dormir, repouso, joia. E mesmo Paulo, quando Paulo fala que dormiu nessa terra aqui. Bem, irmãos, hoje estarás comigo no paraíso. Será que estar com Cristo ainda é melhor? Vai estar dormindo? Eu não sei o que está acontecendo lá, porque a Bíblia não me disse, mas que é melhor que aqui é. A não ser que tem gente que gosta de dormir, mas dormir para mim que é bom. Tá bom, você quer dormir? Eu não quero. Eu quero jogar bola, pescar, sei lá. Pescar eu não gosto muito, não. Não, deixa para pescar eu não gosto. Fazer outra coisa. Jogar ping-pong, sabe? Sei lá. Tá bom? Vamos verso 14. Aí olha só, ele fala que jazeria e repousaria, dormiria, e então haveria repouso para mim. Agora olha só, irmãos, esse homem ele iguala a todo mundo. E isso é importante para nós.
Não importa que cor você é. Não importa a quantidade de grana que você tem. Não importa quanto de sabedoria, ou até de inteligência, ou grau de instrução, que são coisas diferentes. Sabedoria, inteligência, grau de instrução são todas coisas diferentes. Certo? Tudo bem? Nem todo mundo que tem muita leitura e faculdade é inteligente. Tá? E nem todo mundo que é inteligente é sábio. Tudo bem? E nem todo sábio é inteligente. Tem gente que é sábia, sabe falar as coisas, legal, bacana, mas não consegue resolver as coisas. Interessante, né? Inteligência é a habilidade de resolver problemas, hein? É diferente de grau de instrução, tudo isso é diferente. Joia? Tudo bem? Então vamos lá, aqui ele iguala a todo mundo, não importa quem você é. Tá? Não importa quem você é. Perceba o seguinte, ele estaria e repousaria com os reis e conselheiros da terra, que para si edificam casas nos lugares assolados. Então existia um lugar, não precisava mais para nada, chegou alguém ali poderoso e reconstruiu. Morreu. Está repousando e está dormindo. Olha o outro. Ou com os príncipes que possuem ouro, que enchem as suas casas de prata. Opa, o ricão morreu. Repousa e dorme também. Vamos lá. Ou com o aborto oculto. Não existiria. Como as crianças que não viram a luz. Aqueles que não tiveram condições de se relacionar. Dormem e repousam. Ali, a Bíblia diz, os maus cessam de perturbar. Ali, repousam os cansados. Ali, os presos juntamente repousam e não ouvem a voz do exator. Ali está o pequeno e o grande, o servo e o livre de seu Senhor. Na hora da morte, todos nós somos iguais. Muito interessante, né? Aí, depois da morte, a gente quer chegar perante Deus. Aí a Bíblia fala que não importa quem é, se é poderoso, se é rico, se nunca teve um relacionamento, se é mau, se é um preso, se é um livre, não importa. Todos vão morrer. E aí depois disso, a gente quer igual, nesse sentido, quer chegar perante Deus e ser diferente. Porque a gente quer chegar perante o Senhor e dizer, eu tenho direito de entrar no seu céu. Eu tenho o direito de permanecer na tua presença. Mas não quer Cristo. Não quer receber o Senhor como Salvador. Esse homem está declarando aqui, todo mundo é igual. Eu queria estar junto com todos eles. Ele deseja a morte, lembra disso. Ele amaldiçoou o dia do seu nascimento. E está falando para nós, todos eles são iguais. Não importa quem eles foram, não importa o que eles tiveram, o que eles conquistaram, todos eles são iguais. Para Jó, não para nós, eles estão no mundo dos mortos. Então todos eles desceram e estão repousando. É isso que Jó está falando. Eu queria ser como um deles. E aí vamos para o final. Bom, deixa eu só falar uma coisa. Irmãos, todo mundo levanta a cabeça, ninguém lê nada agora, presta atenção no que eu vou falar. Eu vou ler 2 versículos aqui, e eu já li um versículo aqui, que é o 16, e esse versículo que eu li do 16, eu também li o versículo 12, certo? E vou ler o 20, e vou ler o 23. Então, eu vou ler de novo o verso 12. Por que me receberam os joelhos? E por que os peitos para que mamasse? Verso 16. Ou como o aborto oculto não existiria, como as crianças que não viram a luz. Hoje em dia existe um movimento, daqui a pouco eu vou ler os versos 20 e 23. Hoje em dia existe um movimento sobre o aborto. Então, alguém pega um texto como esse, né? E não duvidem dessas coisas. Hoje eu vi, eu não sei como é que se chama aquilo lá, eu preciso aprender, depois mais Isabel me ensina. Mas eu vi um negócio que dizia assim, 10 formas de ir para o inferno segundo a Bíblia.
E eles pegam versículos isolados e acusam Deus de mandar aquelas pessoas para o inferno. Então é claro que aquela é uma interpretação diabólica, aquela não é a interpretação de Deus. O Santo Espírito não interpretou aquilo. Eles são canalhas, tá bom? Canalhas, desonestos, que quando é para falar de aborto, sabe o que eles dizem? Só a mulher fala, porque ela tem lugar de fala nesse momento. E por que eles vão falar da minha Bíblia, hein? Estranho isso, né? Para cima da gente não, hein, irmãos. A gente fala sobre qualquer assunto. Quando eu estou falando de aborto, eu não estou falando do corpo da mulher, tá? Quando eu falo de aborto, eu estou falando que eu não quero derramamento de sangue na minha nação, eu não quero derramamento de sangue com os meus jovens, e eu não quero contaminar a terra. Então, olha só, para todos vocês, que são membros de Vila São José, aqueles que me assistem, eu sou contra o aborto em todos os casos, em menos um. Alguns casos, eu preciso me submeter à vontade da mulher, sim, porque a gente tem que lembrar que nem toda morte é pecado. Tá bom? É um assunto muito controverso, mas a gente inicia a conversa sempre dizendo que somos contra o aborto. Agora vamos lá. Quando nós somos um médico e existem leitos, e aí abre um leito, mas temos 2, 3, 4 pessoas esperando pelo leito. O que acontece, meu irmão? As 2 ou 3 pessoas, ou 4, que estão esperando, elas todas vão para o mesmo leito? Existe uma escolha. Certo? A partir do momento que existe uma escolha, a gente está quase que condenando à morte o outro. Não se esqueça disso. O médico tem o direito de fazer isso. Tá joia? Tudo bem? Quando tem 2 pessoas quase morrendo, todo mundo ocupado, um médico desocupa. Ele precisa escolher quem ele atende. Ao fazer essa escolha, ele praticamente condena à morte a outra. Vocês conseguem entender essas coisas? Então já vou dizer a vocês. Eu sou contra o aborto em todos os casos, irmãos. Isso pode parecer duro para os jovens de agora, porque eles já estão contaminados com isso, e de tanto ouvir isso na escola. E eu também não posso ser hipócrita. Eu tenho os meus 2 filhos, e graças a Deus eles estão vivos, e a minha esposa também está viva. Mas se algum dia eu precisasse escolher entre a minha esposa e o meu filho, eu escolheria a minha esposa, irmãos. Só que, por que é que eu sou contra o aborto em todos os casos? Porque eu tenho experiência de pessoas, e eu posso citar esses nomes aqui. Ivanete. Eu não sei se todos sabem da história da Ivanete e do Jonathan, mas nós que acompanhamos. Ivanete já tinha doado o Jonathan. Lembram? Já tinha doado o Jonathan. Hoje, Ivanete está viva e o Jonathan é um pastor. Eu estou junto com a mulher, cara. E eu gostei da postura do Adolfo na época. E não vamos esquecer, tanto da Helena, infelizmente não está mais no nosso meio, quanto da Karina. A Karina não é da nossa igreja, mas a Karina é membro, eu não sei se é Lupércio ou se é Alvinlândia. Eu acho que é Alvinlândia. A Karina. Alvinlândia, né? O bebezinho dela durou horas. Ele vai nascer e eu vou enterrar.
É isso mesmo. Por isso que eu sou contra o aborto em qualquer caso. Não deixe ninguém pegar, por exemplo, Jó 3, 12, 16 ou 20 e 23. Olha só o que esse homem diz. Verso 20. Por que se dá a luz a um miserável? Não parece muito o que eles dizem hoje em dia? Canalhas. Covardes. Eles são assassinos, irmãos. Isso é um homem dizendo dele mesmo. E na sua angústia diz uma coisa dessa. Não é a Bíblia afirmando isso. Nós aqui estamos diante de palavras de sabedoria. A gente não está diante de um texto normativo. Nós precisamos dizer essa nação: você que matar o seu filho, você é um assassino, você é uma assassina. Porque num mundo como o mundo de hoje, não é possível que alguém simplesmente olhe para nós, para a sociedade, e diga que existe gravidez indesejável. Nós não podemos aceitar. Um homem, na situação de Jó, diz: por que se dá luz ao miserável e vida aos amargurados de ânimo? Verso 23. Por que se dá luz ao homem cujo caminho é oculto e a quem Deus o encobriu? Esse é um homem em profunda tristeza, falando sobre ele mesmo, falando que ele não desejou que o dia do nascimento dele fosse contado aos outros, que ele existisse, que amaldiçoou o passado e nunca o futuro. Qualquer pessoa que comete o aborto intencionalmente, ele tem controle sobre o futuro. Não deixem pegar a Bíblia. Não deixem nunca pegar a Bíblia. Para eles olharem para todos os seus sentimentos pecaminosos e acharem nas Escrituras algo que os ajude a falar para o outro que crianças devem morrer. O contexto não é esse. Eu só estou dizendo isso, irmãos, porque a gente precisa ficar atento, porque a cada dia mais as coisas vão entrando até na igreja. Nunca se esqueça, o ser humano é a coisa mais importante que existe. Nada na criação é mais importante do que o ser humano. Agora eu preciso, infelizmente, parar aqui. Deixo para vocês a leitura do restante do capítulo. Não vou ler porque não dá tempo. Eu preciso fazer uma outra coisa. Deixo para vocês a leitura do restante do capítulo. Porque eu prometi para vocês que eu não poderia terminar essa mensagem sem palavras de esperança. E eu quero começar agora. Tá? Eu tenho 5 minutos e é isso que eu vou fazer. Vamos começar no livro de Jó. Vamos lá, Jó, capítulo 19. Quando a gente olha para Jó falando tudo aquilo que ele falou, o texto acaba ali? Não, irmãos. O próprio Jó diz, no capítulo 19, verso 25, porque eu sei que o meu Redentor vive, e por fim se levantará sobre a rocha, e depois de consumida a minha pele, contudo ainda em minha carne verei a Deus. Veloei por mim mesmo, e os meus olhos não outros o contemplarão, e por isso os meus rins se consomem no meu interior. Vamos lá, livro dos Salmos, vamos comigo, por favor. Livro dos Salmos. Vamos lá, capítulo 23. O Senhor é o meu pastor, e nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente a águas tranquilas. Refrigera a minha alma, guia-me pela vereda da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam.
preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos, unges a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda, certamente que a bondade e a misericórdia do Senhor me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Deixo também para você o Salmo 73, quero ir para o Novo Testamento, vamos lá para o livro de Mateus, preguei isso na última vez que estive aqui, quero dizer isso a você de novo, capítulo 28 de Mateus, a Bíblia nos diz, e chegando-se Jesus, falou-lhes dizendo, é-me dado todo o poder nos céus e na terra, portanto ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho mandado, e eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Mais uma vez falo para você, não desista, não desista, não desista, quando você estiver triste, quando você estiver achar que está desamparado, não se esqueça, Ele está do seu lado. Ele está do seu lado. As palavras de Jó realmente nos machucam. Desculpa, são palavras de uma pessoa machucada, né? Nos deixam sem esperança. Vamos falar assim. Nos deixam sem esperança. Mas Ele está com você, Ele está comigo, Ele está conosco. Vamos para João, vamos lá para João. Tenho-vos dito isso para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Não vamos esquecer, Jeremias, as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim, novas são a cada manhã, grande é a tua fidelidade. Não, quando você se sentir triste, Ele está do seu lado. Quando você se sentir desamparado, Ele está ao seu lado. Ele nunca prometeu vida boa para nós. Ele prometeu Ele mesmo. Esteja satisfeito com o Senhor Jesus na tua vida. Deus, Ele te abençoe. Vamos lá, deu tempo. Mais ou menos. Mas deu tempo. Tá joia? Deus abençoe sua vida, que você tenha uma ótima semana. Nunca se esqueça que Jesus disse, deixo-vos a paz. A minha paz vos dou. Não vos la dou como o mundo a dá. Você tem uma semana cheia de paz. E se você estiver triste como Jó, então, lembre-se, você pode amaldiçoar o passado, já que você não tem controle sobre ele. Mas para o futuro, olha para frente. Vamos com Deus, vamos com os irmãos, vamos com as pessoas que a gente ama para o céu. Tá? Baixe tua cabeça, feche teus olhos. Obrigado, meu Pai. Eu agradeço por essa noite. Peço que o Senhor abençoe as nossas vidas. Nos use, ó Pai, para a tua glória durante essa semana. E eu clamo por uma semana de paz em todos os lares, ó Senhor Deus, dos teus servos que estão aqui essa noite, que estão em casa, ó Pai, te adorando e também te servindo em seus lares nesse momento tão difícil de nós, brasileiros e também da humanidade. Deus eterno, muito obrigado por essa noite. Receba toda a glória, receba todo o louvor dessa noite. Em nome de Jesus. Amém.